Tudo bem? Quinta-feira, 26 de junho. Vamos para o que nós vamos ver hoje. Notícias para amanhã. Vamos ver 60 minutos, mini índice, mini dólar. Vamos ver 20 mil ticks, mini índice. E vamos ver 5 mil ticks, mini dólar. Tá? Vamos para as notícias, que o tempo mude, como diz o outro. Tem algumas notícias importantes amanhã. A gente começa pelo IGPM às 8 horas da manhã, antes do mercado abrir. 9 horas da manhã tem a taxa de desemprego do Brasil. 9h30 tem o núcleo do índice de preços, o PCE. Isso é também um termômetro da inflação dos Estados Unidos. Cara, é legal ficar de fora. Esperar passar essa notícia aí, que pode dar volatilidade, pode não dar. 10h30 tem receita tributária. Nada, não vai acontecer nada. Não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, não vai acontecer amanhã, vai pra segunda-feira. Os caras não respeitam nada. 2h30 da tarde tem o índice de evolução de empregos do CAGED. 2h30 da tarde, espero já tá fora desse mercado há muito tempo. Bom, notícias é isso. Vamos para 60 minutos, mini índice. Cara, o índice entrou naquele limbo de novo, né? Esse limbo aqui, cara, é chatinho, hein? Esse limbo aqui é chatinho, entre a média de 200 dos 60 minutos e a média de 21. Ele tá tentando se manter ali. Se a gente der uma olhadinha, por exemplo, no Infut, não os 60 minutos, mas um dia, vocês vão ver que ele tá tentando se segurar nos calção, ó, pra se manter acima da média. A gente já viu isso acontecer, né? Acima da média de 200 do diário e a média de 21 do diário. Então ele tá naquele limbo chato que, cara, assim, ó, eu não tenho olhado o diário direito, não tenho olhado o mini índice, na verdade, direito. Mas olha, andou esse pêndulo pra cima, teoricamente ele poderia rotacionar pra cá enquanto ele não sai do range. Se ele voltar e escapar do range, aí reseta esse cara aqui, né? Mas, cara, eu tô achando que ele vai vir aqui, ó. Na boa. Até porque houve um movimento do dólar que despencou, né? Então, não sei, cara. Não é algo que me agrada ser um comprador no mini índice, na boa. Não dadas essas circunstâncias aí atuais aí que aconteceu agora, né? Então, vamos por 60 minutos, voltamos pra lá. Temos um novo gapzinho lá embaixo, né? E, cara, ele escapou do novo range aqui, né, cara? Esse range aqui dos 60 minutos, estão vendo? Então, esse novo range dos 60 minutos tá aqui. Ele escapou. Ele aparentemente queria cruzá-lo, não cruzou. Não chegou na média de 200, que era onde eu esperava que ele poderia chegar. Então já tá sentindo antes dela. O problema é estar nesse limbo aqui, que isso aqui não é bom. Às vezes ele fica se debatendo ali que nem um maluco. E aí agora temos esse gap aqui, né, cara? Então, se fosse pra apostar, eu apostaria numa venda. Pegar esse movimento que aconteceu aqui, replicar ele pra cá, ele vem até aqui, ó, nesse próximo fundo. Esse aqui é um fundo importante, de suporte forte. E, sim, eu imaginaria um reteste pelo menos aqui, ou que aqui. Então, sim, 60 minutos eu enxergo bearish. Vamos pros 20 mil ticks. 20 mil ticks. Índice. Vou escolher aqui as projeções. Esse cara aqui que eu quero. Ele fez um esforço tremendo, né, cara, pra se manter aí num patamar de alta. Eu entendi que sim, porque essa média não afastou. Essa média continuou ali, os candles ficaram dentro dela. Aqui já começou a perder os calção. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele tá enfrentando essa região aqui de resistência. E, cara, Like, subscribe, thank you. Eu apostaria numa venda. Totalmente. Like, subscribe, thank you. Pode acontecer aqui. Vocês não estão escutando, mas tá instalando uma lenha, porque agora abrimos lenha aqui. E agora é cheirinho de interior, é fogo, é calorzinho. Show frio, show umidade. Voltando aqui então. Área de resistência. Rende aqui embaixo. Gap. Tudo isso indica um provável reteste desse fundinho aqui, ó. Pelo menos, que sai esse aqui. E aí, tem um movimento medido, né? Também, que nós estamos de olho nele, porque ele está aqui abaixo. Então, sim, tem um interesse dessa região. Se ele abre retestando o topo, melhor ainda. Ou chegando próximo da média de 200, lá onde eu queria. Pelo menos retestando o topo, chegando nessa região. Essas duas regiões aqui, ó, me agradam demais. Ó. Só que ele completa aquele movimento antigo dele. E aí daqui a gente pode vir uma simples falhazinha aí. 2 tentativas falhadas de compra abaixo da média de 21. A gente toca reto com eles. E eu digo isso também. Sabe por quê? Por causa desse cara aqui, ó. 12 minutinhos pro range. Dá uma olhada no megafone do range antigo, cara. Olha lá. Lembra que eu falei ontem? Da região? Que eu queria um teste nessa região e tal. E ele não conseguiu nem passar, por enquanto, pelo megafone. O megafone tá se tornando uma resistência. Olha que interessante. Mas eu ainda acho que ele vai tentar um novo ataque. E ele tentando um novo ataque, leia-se um reteste de topo ali, tentar chegar ao topo, tentar chegar nessa região aqui, a gente vem na venda, né? Lá de cima. Bem melhor, né? Caso ele não faça nada, e, sei lá, entre num range, né? Que é o que tá aparecendo aqui. Entre nesse range aqui, não saia mais dele, começa a fazer higher lows, lower highs e blá blá blá. Cara, a gente vai marcar aqui esse novo range aqui.
E a gente vai esperar, principalmente, se tratando de um bull range, a gente gostaria que ele fosse primeiro para baixo, depois para cima. Pra gente ter um parâmetro, né? O que ele poderia fazer. E aí, stop, que seria interessante. E aí aqui, na altura em que está, abaixo do range, não tem problema. Abaixo do range a gente poderia apostar, ainda mais se ele vier um pouco mais baixo, aqui, a gente poderia apostar só em 2 falhas mesmo. 2 falhas. Aproveitar o embalo dele para cruzar o range. Esse aqui fica o range antigo, que pode ser um breakout pullback, uma regiãozinha de breakout pullback. Dá pra vir em 2 falhas. Pode apostar sim. Lembrando sempre das violinadas do mini índice, né? Agora, se ele vai pra cima primeiro, opa, pra cima, a gente pode fazer o balacobaco lá do canalzinho, né? Foi pra cima, começou a fazer lower lows, a gente vai traçar o canalzinho, esperar ele testar o prior, ter toda a paciência, porque sexta-feira às vezes acontece mais tarde o movimento, pra gente tentar vir com ele pra fechar esse gapzinho aqui, chegar nesse fundo duplo aqui, chegar naquele outro fundo lá embaixo, fechar o movimento medido. E, se ele abrir um gap de baixa, fazer um V-bottom bem aqui, pressupondo que aqui pode ter um novo range. Eu não sei. Pode ter, mas tá muito pequeno esse range, não tem muita amplitude, mas pode ser. Mesmo ponto, né? Pá. Vem num V-bottom e vem subindo. A gente só vai traçar o canal contrário, sempre por cima. Depois por baixo. Vai esperar o primeiro teste que acontecer nessas regiões. Pra aí sim, tentar um ataque pra alta. Mercado é repetição, a gente já sabe disso, eu falo disso toda hora. Eu aprendi isso com o Joseph James. E, por outro lado, se ele vier num tombo muito grande, a gente vem com ele na venda. O afastamento da média de 21 vai nos mostrar isso. E tudo que a gente vai fazer vai ser pegar esse pêndulo aqui e replicar ele pra baixo. Bem tranquilo. E se replicar ele pra baixo, olha que legal. Olha a confluência. Chegar próximo daquele fundo duplo. Fechar o movimento medido. Tentar buscar esse fundo anterior. Fechar o gap. Em confluências, né? Em confluências, tem que prestar atenção. E pra mim, assim, cara, o mercado é bearish. Aqui é a divisão deles, a gente já sabe qual é que é. Ouros. E aqui nós temos os ursos. Ah, troquei de teclado. Nossa, eu tô em outro mundo. Tá? Então, basicamente isso. Então, esses aqui foram os 20 mil ticks. Agora, vamos para os 60 minutos. O mini dólar. Pegaram aqui a visão disso aqui, cara? Isso aqui foi sinistro. Esse troço aqui foi sinistro. Isso aqui foi o Trump ao vivo falando sobre o acordo que ele fez com a China. O troço fez uma destruição ali do nada. Rompeu aquele 5,48 com uma facilidade, mas voltou pra ele, né? E aí, segue aquela minha teoria de que esse ponto aqui é muito pesado pra ele conseguir romper. Ele rompeu e voltou muito rápido. Vamos observar. Ele cumpriu com o pêndulo dele daqui, né, de uma maneira muito explosiva. Não só isso, ele aumentou o pêndulo. E aí ele fez esse candle aqui, que é um candle de negação total da região. Por isso que eu peguei toda essa região aqui e já marquei como uma região de suporte muito forte. Muito forte. Ele acabou de criar o parâmetro desse suporte violento aqui. Então, se eu tivesse que apostar, cara, eu apostaria um puta de um pullback. Passando pra cima da média de 200. Um puta de um pullback. Foi muito lá embaixo. E voltou muito rápido. Então, fica de olho. É bearish. Ainda segue num movimento bearish, mas, cara, ele pode vir num movimento muito porrada de alta. E pode reverter. Ele pode tocar nessa média de 200 aí, tocar ele reto e não parar mais de subir. Ele tá muito, mas muito baixo. Quer ver uma coisa, cara? Ele tá muito baixo. Quer ver? Ó, vamos ver o diário dele. Oh, maldição. Vamos ver o diário dele aqui, ó. Dá uma olhada no diário dele. Ele caiu demais, cara. Ele vem capotando, cara. Um absurdo. Ele vem capotando e não, no diário ele não testa a média de 21, né, cara? Ele não testa a média de 21. Não vai nela. Incrível. Então tá, 60 minutos é isso. Vamos pros 5 mil ticks. Estamos aqui nos 5 mil ticks. Pedrada. Peguei o movimento lá no início. Saí na volatilidade. E aí não acreditei mais nos outros movimentos e... cara, foi difícil o negócio. Fiquei chateado, mas tudo bem. Acontece. Tudo é experiência. Peguei... Cadê o movimento aqui? Cara, eu peguei esse movimento aqui. Ah, não dá pra ver ainda. Peguei esse movimento aqui. Deixei passar. Cadê? Esse movimento. Deixei passar esse movimento. Foi foda. Tudo bem. Pelo menos saí no lucro. E depois ali, fazendo almoço, ainda fiz essa operação aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fiz essa operação aqui.
Carreguei até aqui. E aí vazei do mercado e não voltei nunca mais. Segue bearish, mas, cara, não dá pra seguir apostando numa venda aqui. Vou arrumar aqui. Não dá pra seguir apostando numa venda aqui. Olha isso aqui, cara. Não dá. Não dá, cara. Isso aqui não dá, cara. Isso aqui é agressividade. Agressividade. Tem condições. Não tem. E ele saiu. Vamos dar uma olhada ali nos 12 minutinhos rapidinho. Ele saiu do megafone, ó. Voltou rapidinho pra ele, ó. Lá. Voltou rapidinho, cara. Ele vinha testando aqui, ó. Fazendo ali, ó. Seguindo aqui o balacobaco dele. Ele saiu do megafone e voltou na hora. Uf. Então, cara. Aqui, cara, o que nós temos que fazer é apostar na compra. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos aumentar ele aqui. Deixa ele aqui assim. E esse aqui, vamos aumentar ele até lá embaixo. E aí, vamos pros 5 mil ticks. E aí a ideia é cruzar esse novo range aí. Ir lá pra cima lá agora e passar pra cima. Mas ele precisa entrar ali, né? Eu já vou mapear aqui ele, já vou deixar ele pronto lá, porque sim, eu tenho essa visão. Tenho essa visão de que ele vai conseguir fazer isso aqui com muita facilidade. O dólar consegue. Olha lá, ele testa a média de 200. Aí a gente tem um alvo longo. Coisa de, vários pontos. A gente não sabe se ele vai lá de primeira, né? São vários pontos, hein? É lógico se esse cara vai lá. Meu Deus. Nossa, mãe de Deus. O cara faz a sexta-feira. Mas amanhã eu vou estar com meu filho, então eu vou ter que ter muita calma. Meu filho vai estar aqui comigo em casa, eu vou estar cuidando dele e operando. E sextas-feiras não são muito boas pra mim, então eu tenho que ficar muito de olho no que pode acontecer. Então aqui, cara, não consigo ver nada a não ser um pullback monstruoso. Segue bearish, mas, cara, aqui eu espero por um pullback monstruoso. Indo, talvez, em V aqui, assim, ó. Daqui mesmo, aqui, ó. Talvez não nos permita essa primeira entrada, porque vai vir com tanta volatilidade, tanta rapidez, mas depois ele pode começar a subir, fazer o pop and grind. E aí tudo bem, porque a gente já vai ter o afastamento da média de 21 e já vai saber que, realmente ele veio no pullback. E outras coisas que acontecem, que já aconteceu no mini índice, pode acontecer facilmente no mini dólar também. Quando ele fizer esse cara aqui, se ele não conseguir chegar nem próximo da média de 21, se ele testar e já voltar, a gente coloca um canal escondidinho aqui, ó, e opera nele. Agora, se ele fizer um pullback bem baixo, aí tudo bem, daí a gente não precisa fazer nada com esse canalzinho aqui, ó, deixa ele vir até aqui assim, daqui a gente vai tentar dar-lhe o tirambaço lá pra cima pra coletar pontos absurdos, né, com saídas prováveis. Então, saídas prováveis aqui, a média de 200, aqui, fechando aquele pêndulo gigantesco lá de baixo. E muita atenção nesse ponto aqui, ó. Se ele não fizer pullback, se ele só tocar na média de 21 e começar a levar os choquezinhos, canalzinho oculto, opera dentro dele. Esquece essa parte de baixo. Às vezes ele fica aqui em cima, nunca mais sai daqui e faz um... Cestas gostam de correr sem parar, nunca mais aqui, ó, só pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá. E aí, morre. E aí a gente fica só chupando o dedo. Então a visão aqui desse cara aqui é essa, brother. É essa. Se ele abrir num gap de baixa, eu acho pouco provável, mas digamos que ele abra num gap de baixa absurdo, sei lá, e comece a cair, eu não faria nada. Eu não traçaria canal aqui e tentaria operar esse troço aqui. Não. De maneira alguma. Eu esperaria ele fechar esse Dudu. Monstro. E aí eu ia tomar uma atitude. Pra vir num pullback, se ele quisesse fazer 2 pernas de pullback, pra aqui fazer a venda boa, vinha na compra e depois vinha na venda. Se ele quiser ficar de lado e torto, hoje ele caiu um monte, né? Caiu, meu Deus, 80 pontos. E aí amanhã, o que a gente faz? Aí a gente faz o seguinte, ó, a gente verifica essa pirâmide aqui do nosso checklist, observa as estruturas de mercado, observa o afastamento da média de 21 e aplica os setups de Joseph James em volta dessa terra. Tudo rodando certinho, vai dar certo. Se tiver torto, e se a gente tiver dúvida do que está acontecendo, e a gente não sabe realmente o que está acontecendo, a gente não está enxergando o sol como centro de tudo, que é a estrutura de mercado, a gente não está vendo um teste legal na média de 21, não fazemos nada, porque sextas-feiras são tortas, cara. No Brasil são tortas. O mini dólar entrega muito mais do que o mini índice, mas assim, geralmente são tortas. São criadas para limpar nossa conta. Então muita atenção, tá em dúvida. Nada do que a gente projetou aqui aconteceu um negócio totalmente diferente que nos deixou na dúvida e não tá fechando o setup? Nada. Tá só olhando e vai aprendendo. Mais uma sexta pro aprendizado. Na segunda é outro dia, é outra semana, tá quase virando o mês. Vamos fechar o mês positivo, tá bom? Obrigado, boa noite, durmam bem. Nós estamos aí com meu filho, vamos escutar uns gritinhos, que o meu filho dá uns gritinhos. Ele vai estar aqui interagindo com vocês e vai dar oi pra vocês, tá bom? Se a mãe dele permitir. Tchau. Nos vemos, durmam bem.